Aquele que analisa uma partida de Blitz é estúpido, assim disse o grande jogador Rashid Nesmedinov. E aqui estamos nós hoje dando uma olhada numa partida de Bullet, que é bem pior do que o Blitz. No entanto, apesar da partida ter sido jogada com apenas 1 minuto no relógio para o Faustino Ouro e para o Magnus Carlsen, é uma partida de uma qualidade espetacular. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a análise de uma partida de um match que foi jogado entre Magnus Carlsen e Faustino Ouro. É um match amigável, provavelmente em preparação para o campeonato que começa amanhã, chamado Bullet Brawl, que é o maior campeonato de Bullet do mundo, né? Esses jogos aqui não estavam valendo nada, eram apenas jogos de treino. No entanto, Faustino Ouro acabou levando a melhor contra Magnus Carlsen e vamos dar uma olhada nessas partidas. Temos peão na casa de D4 por parte do Faustino e o Magnus responde com peão na casa de G6, chamando aqui o Faustino para jogar E4 e termos uma defesa moderna no tabuleiro. É justamente o que o Faustino joga, ele ocupa o centro do tabuleiro e vem bispo em G7 fianquetando o bispo. Aqui o Faustino Ouro joga um plano pouco tradicional com o cavalo em F3, mais comumente as brancas vão jogar aqui para um ataque com roque longo, ataque ao fianqueto com H4, H5, e é normal você desenvolver o cavalo de C, deixar o peão de F livre para vir para casa de F3 e jogar para roque grande. No entanto, Faustino Ouro vai para um plano diferente, com dama em E2 e a ideia de jogar E5, temos cavalo F3, D6, bispo em C4, desenvolvendo o bispo aqui ó, para mirar na casa de F7, cavalo em F6 ameaçando o peão. E nesse caso você não quer defender de cavalo, porque tem um bispo em C4, então se você defende de cavalo, o jogador de pretas tem aquela ameaça de cavalo por E4, né? Então normalmente aqui as pretas vão atacar o centro do tabuleiro com cavalo por E4, é cavalo por e depois peão na casa de D5, e as pretas já igualizaram aqui nessa variante da Pirque ou da Moderna, como você opte por chamar. Então o Faustino defende o peão de E, jogando dama em E2, que é uma maneira mais agressiva e mais precisa de defender o peão, eliminando ideias de cavalo em E4 por E4, ao mesmo tempo que ele também está preparando para jogar E5 ele mesmo e deixa livre a movimentação do peão de C para apoiar o seu centro com o peão na casa de C3. Anota você aí, porque essa daqui é uma das melhores maneiras de você jogar contra a defesa moderna. Então se você antes era um jogador de cavalo C3 e bispo C4, mude para o dama em E2 e eu aposto que você vai ganhar mais partidas. Sem mais delongas, temos o roque aqui por parte do Magnus, o roque por parte do Faustino Ouro e bispo em G4, Magnus Carlsen ataca o cavalo. E o Faustino, de maneira imediata, pergunta para esse bispo o que ele vai fazer. Então, peão na casa de H3, nós temos bispo toma cavalo, dama toma e cavalo na casa de C6, ameaçando o peão de D. Aqui, o Faustino joga torre na casa de D1, defendendo o peão ativamente, enquanto ele coloca uma peça para jogar na carinha da dama do Magnus, e o Magnus ataca o centro com o peão na casa de E5. Aqui, se você optar por tomar o peão da casa de E5, o Magnus claramente vai tomar de cavalo, com um ataque duplo na dama e no bispo. Então o Faustino Ouro joga um lance que é multipropósito, né? Ele joga peão em C3. O peão em C3 não somente apoia o centro do tabuleiro, como ele também, na verdade, está controlando o cavalo de C. Se você jogar peão em D5 aqui de maneira imediata, o cavalo do jogador de pretas claramente pode simplesmente se estabelecer na casa de D4, e as brancas não estão se divertindo muito, vamos dizer assim, com esse cavalo nessa casa. Então, o que o Faustino joga peão em C3 também vem em preparação do lance peão em D5 no futuro, ganhando espaço e chutando o cavalo do Magnus. O Magnus joga torre em E8, preparando, é claro, para tomar na casa de D4 e depois ter o peão de E como um grande alvo. Então, D5 joga o Faustino Ouro, chutando o cavalo, e você vê por conta daquele C3 que foi jogado agora há pouco, o cavalo não pode se estabelecer em nenhuma casa central e ele precisa se desdesenvolver. Então, esse cavalo ou vai para a casa de E7 ou vai para a casa de B8, e o Magnus escolhe a casa de B8, com a intenção, na verdade, de plantar o cavalo na casa de C5, né? Quando você avança peão em D5 e você gera essa estrutura de peão meio de Índia do Rei, Mar del Plata, onde o jogador de brancas tem mais espaço, você também acaba enfraquecendo as casas escuras por aqui. Então o Magnus joga cavalo B8 com a intenção de entrar com o cavalo por aqui. Vem bispo em D3 por parte do Faustino, não só super protegendo o peão, mas preparando para jogar C4 e talvez romper essa cadeia de peões com C5 no futuro. Cavalo em D7, C4, e agora o cavalo está pronto para entrar na casa de C5 aqui no futuro, e o Faustino, se possível for, quer também ele mesmo talvez jogar peão na casa de C5 para romper essa estrutura de peões e abrir a coluna C. O Magnus joga peão na casa de H5, e esse lance é muito legal, né? Peão na casa de H5 não está só pegando espaço na ala do rei. O que ele está preparando para fazer é trocar o bispo
Fianchito, que pode parecer uma escolha muito estranha, já que o bispo do Fianchito normalmente é um bispo bom, mas nesse caso, se você for prestar atenção, os peões do Magnus estão fixados em casas escuras, então esse bispo não tem um escopo muito bacana. Ele quer jogar rei em H7 e bispo em H6 para se livrar de uma peça muito mais importante pro Faustino, que é o bispo do C1, porque o Faustino tem os peões todos fixados em casas claras, e ele quer se livrar da sua pior peça, que é o bispo que tá mirando as casas escuras. Se o Faustino trocar esse bispo, por exemplo, ele já não vai ter como combater um cavalo que acaba entrando na casa fraca de D4, um cavalo que acaba entrando na casa fraca de F4, de C5. Então é um plano posicionalmente muito inteligente do Magnus. Cavalo em C3 desenvolve o Faustino e rei em H7 preparando o bispo H6. Olha só, bispo em D2 só desenvolve o Faustino, mas não é um lance simples de desenvolver. Então esse bispo em D2 é um lance de antecipação para poder responder bispo em H6 com a recusa da troca bispo em E1. Dessa maneira você mantém aqui o seu bispo bom na posição e mantém o par de bispos, certo? A5 joga o Magnus para poder fixar o cavalo em C5 sem que o B4 venha atrapalhando. E o Faustino Ouro joga A3 para preparar peão na casa de B4. Tem uma coisa muito interessante aqui que você vai perceber. Esse tipo de estrutura é uma estrutura onde preta joga um A5 para plantar um cavalo em C5. É uma estrutura típica da variante Petrosian da Índia do Rei. E aqui tem uma ideia muito legal, né? Que é para você poder jogar B4 para chutar o cavalo. Se você jogar o A3 para preparar o B4, o A3 não de fato prepara tanto o B4. Olha que legal. Vem cavalo em C5, ameaçando tomar o bispo. Faustino quer manter o par de bispo, então ele volta o bispo para C2. Você não tem B4 nessa posição, certo? Por quê? Porque o jogador de preto vai jogar A4. E agora, se você jogar B4, ele toma o passant. Então, o jogador de pretas plantou o cavalo aqui, jogou o A5 e o A4 e você não tem como tirar o cavalo de maneira nenhuma. Petrosian, que por sinal é o meu jogador posicionalmente falando assim, favorito, foi um jogador que até as partidas mais instrutivas, ele inventou um plano aqui para as brancas muito legal. Se você quiser se livrar desse cavalo vindo para C5, nesse tipo de situação, nesse tipo de estrutura de peça, você não joga A3, você joga o quê? Pausa o vídeo, veja se você consegue encontrar a única maneira de você de fato lidar com o cavalo C5 aqui e de fato preparar o B4. A ideia é você parar a ideia do en passant. Então você não quer jogar o B4 em 2 lances, você quer jogar em um lance só. Cara, isso é muito bonito. Você tem que jogar B3. Parece que não faz nada, mas a ideia é jogar A3 e B4 e não vai ter en passant. Olha que legal. Cavalo em C5 entra, por exemplo, bispo em C2, vamos dizer que dama em E7 A3, você vai jogar B4. Não tem en passant e não tem A4 por conta do B3. Essa é uma ideia que não sei se o Faustino conhece, provavelmente conhece, né? O cara já é grande mestre, apesar de ter 11 anos de idade. Não sei se já fez 12, mas é uma ideia que eu acho que o Faustino conheça, mas nessa posição, por exemplo, seria bacana você jogar. Mas olha que jogo posicional bonito dos dois, né? A3 joga o Faustino, não vai tirar o cavalo de C5, não tem como. Cavalo C5, bispo C2, A4 e o B4 nunca vem. Na minha visão, essa é uma das ideias de jogo posicional aqui mais bonitas que a gente tem nessa partida. Olha como joga o Faustino Ouro, ele percebe, beleza. O Magnus avançou o peão para A4. Eu não vou conseguir chutar o cavalo com B4, mas o que eu posso fazer é atacar esse peão como uma fraqueza. Então ele joga cavalo em B5. Esse lance é muito legal, né? O cavalo não pode ser chutado com C6, porque senão a gente toma e vai cair o peão de D. Mas mais importante, o que eu quero fazer? Eu quero liberar o caminho para que meu bispo venha, para que meu bispo tome o cavalo, que é um defensor muito importante do peão de A. Depois eu vou voltar o cavalo e você não vai ter como defender esse peão uma segunda vez. Então, em G7 jogo o Magnus, bispo em B4 jogo o Faustino Ouro, começando com o plano, eu quero tomar o cavalo, depois eu quero tomar o peão, eu volto meu cavalo para cá e tomo o peão, cavalo em D7, muito importante. Dessa maneira, se bispo toma cavalo, um cavalo toma o seu lugar. Então o Faustino Ouro, por hora, ele não continua com o plano, ele volta o cavalo para C3, mas beleza, ativou o seu bispo, colocou o bispo em uma posição onde ele está basicamente prendendo duas peças, né? Se esse cavalo se movimenta, o cavalo vai ser tomado e o peão vai cair, e a estrutura de peões do Magnus vai ficar em frangalhos. Magnus joga peão em H4, pegando espaço por aqui. Bom lance, né? O peão nunca, de fato, está sendo ameaçado, porque ele está defendido pela dama. E ele está impedindo ideias de G4, impedindo ideias de dama G3. Vem dama E2 por parte do Faustino, talvez preparando para mexer os peões por aqui, para reposicionar a dama. Bispo em F4, joga o Magnus, né? Ativando muito o seu bispo, colocando o bispo numa casa muito chata. E o cavalo vai para a casa de B5 novamente aqui por parte do Faustino Ouro. Aqui o Magnus joga torre na casa de C8, super protegendo o peão de C. Vem dama em G4 agora por parte do Faustino.
Cavalo vai para casa de F6 chutando a dama, dama na casa de F3, e lembrando, essa daqui é uma partida de bullet, então o Magnus está tentando jogar rápido, os dois têm 1 minuto no relógio, ele deveria voltar o cavalo para D7, provavelmente é uma posição meio empatada, dama G4, dama em F3, o cavalo fica vindo e voltando, mas o Magnus joga a torre em A8. E agora ele deixou passar a ideia, né? O bispo veio para B4 para quê? Para tirar, para tomar esse cavalo e desestruturar completamente a posição do Magnus. Bispo toma cavalo, a cadeia de peões foi rompida, depois de peão toma, a estrutura do Magnus tá completamente debilitada. Então agora a gente tem mais de uma ideia vencedora. Voltar o cavalo certamente vai ganhar o peão de A, né? O peão vai ficar completamente debilitado, mas a ideia mais potente aqui é peão na casa de D6, abrindo a coluna D na cara da dama, gerando talvez aqui, se C6 fosse jogado, né? A ideia de cavalo C7, e se você tomar, eu posso tomar de cavalo, eu posso tomar de torre, a estrutura do Magnus colapsa. Peão toma, o Faustino Ouro poderia tomar de cavalo, é mais forte tomar de cavalo, porque se ele toma de cavalo, ele gera duas ameaças, a primeira de tomar a torre e a segunda de cavalo em F5 cheque, com um ataque descoberto na dama, mas ele toma de torre, acaba sendo uma imprecisão, mas por conta do tempo, né, normal. A gente tem dama em E7, torre D1 dobrando na coluna aberta, torre D8, né, contestando a coluna aberta, e dama em D3 montando aqui um canhão de Alekhine, certo? Colocando 3 peças na coluna. Aqui também o peão de A tá caindo. Há muito tempo esse peão de A tá caindo. Torre por D6, dama toma, dama por D6, cavalo por D6. O cavalo agora está... Não, perdão, né? O peão de A não estava caindo. Se você tomasse, cairia E4. Você precisaria jogar um F3 antes, né? Agora com o cavalo defendendo, o peão de A de fato tá caindo. Torre em E7. E agora, por exemplo, o peão de A é um alvo que você pode simplesmente tomar, mas o Faustino prefere tomá-lo através de uma manobra de cavalo. Ao invés de bispo por A4, ele prefere deixar o bispo defendendo, joga cavalo em C8, para ir atrás do peão por aqui. É uma rota que o computador não gosta tanto, mas faz bastante sentido. Temos torre C7, cavalo B6, e aqui o peão de A com toda certeza vai cair, e caindo de cavalo o peão de C5 também fica fraco. Cavalo em G8 joga o Magnus Carlsen, tentando, na verdade, manobrar o seu cavalo para ocupar a casa fraca aqui em D4. Temos cavalo por peão, cavalo em E7, cavalo em C3 aqui joga o Faustino Ouro, tentando também colocar o seu cavalo na casa fraca aqui na casa de D5, mas aqui o Faustino já ganhou um peão, né? O computador tá dizendo que tá na hora de ativar o rei, mas de qualquer forma as brancas estão ganhas. Cavalo vem para C6, cavalo vem para D5, e nessa posição o cavalo está atacando a torre. E nós temos mais um lance único que mantém algum tipo de atividade para o jogador de pretas. Pretas querem ocupar a casa fraca de D4 ativando o seu cavalo. A única maneira de fazê-lo seria você voltando a torre para C8. O Magnus joga a torre D7. E esse lance não é bom o suficiente porque permite a troca de uma peça que é um bispo mau, o bispo que está mirando os peões em casas claras, fixos, por um cavalo que é poderosíssimo, que estava para entrar na casa de D4. Faustino Ouro joga o único lance, que é um lance excelente, bispo em A4, assegurando uma troca da sua pior peça na posição por uma das melhores peças na posição do adversário. Torre em D6 joga o Magnus Carlsen, nesse ponto torre D8 talvez fosse melhor, não faço ideia do porquê, não me pergunte, mas torre D6 joga o Magnus Carlsen, bispo por cavalo. O Magnus poderia tomar de torre para manter a integridade dos seus peões, mas tentando gerar algum tipo de tática, ele toma de peão. E agora os peões estão muito fracos, certo? Os peões estão dobrados, mas tem uma ideia tática por aqui. Vem cavalo em C3 defendendo a torre e torre em D4, basicamente colocando a torre em uma casa, onde se você escolher tomar essa torre, você vai desdobrar peões, vai consertar a estrutura de peões aqui do Faustino, do Magnus Carlsen. Então não é das melhores ideias. E ele também está pressionando o peão da casa de C4. Acontece que nessa posição, a melhor maneira do Faustino jogar é só avançar o seu peão passado de A. E se torre por C4, você não chega a tempo para parar o peão. Né? Essa que é a ideia, você não vai chegar a tempo. A torre pode voltar para a casa de B4, o peão vai para a casa de A6, a torre vai ter que voltar lá para a casa de B8, o peão vai para A7, a torre defende, e dá tempo do jogador de brancas infiltrar a torre na sétima e depois manobrar o seu cavalo para, enfim, né, ganhar o jogo. É um plano de sacrifício de peão que você tem que ver nesse instante, com pouquíssimo tempo no relógio, não é bem realista você imaginar que um jogador vai calcular tudo isso. Então B3, joga o Faustino Ouro defendendo seu peão de C, Magnus infiltra o bispo na casa de D2, né, ameaçando tomar o cavalo, cavalinho E2 ameaça a torre vai para casa de D7, uma série de imprecisõezinhas, né, aqui torre por peão não pode ser jogado porque pendura o bispo de graça, teria sido melhor torre em D3, que é mais ativo, vai atrás do peão de B, mas enfim, torre D7, e aqui o Faustino Ouro começa a ativar o seu rei. Rei em F1, rei em F6 ativa o Magnus também,
Cavalo em C3 aproveitando do fato de que a torre não está defendida, talvez por isso a torre em D3 teria sido melhor. Torre na casa de D4 defendendo a torre, gerando ameaça em cima do cavalo. E agora o Faustino Ouro volta o cavalo para a casa de B1, tentando aproveitar da cravada. Na verdade não tá cravado, né? Tá só ameaçando ganhar o bispo mesmo, porque a torre tá defendida, mas é passivo demais. O Faustino Ouro poderia ter jogado o cavalo em A4, simplesmente vencendo o peão de C. Novamente, partida de bullet, né? Então assim, a gente não pode analisar demais, porque os dois jogadores nesse ponto estavam com, tipo, 30 segundos no relógio. Cavalo B1, bispo em A5, temos a troca de torres aqui, e aqui é um final completamente ganho para o jogador de brancas, certo? É um final ganho para as brancas. Tudo que as brancas precisam fazer é correr o rei para a casa de D3 e depois começar a correr com o peão de A, tentar ativar o seu cavalo, mas por conta desse peão passado do lateral, é uma posição que está ganha para as brancas. Só que o Faustino Ouro joga peão em F4 e, de repente, a posição não é mais tão fácil de ganhar. Por quê? Porque o Magnus pode atacar com G5, essa cadeia de peões, tentando entrar na casa de E5. O Faustino Ouro nessa posição provavelmente tem como a sua melhor chance um E5 cheque, né, alguma coisa do gênero, peão em E5 cheque, se rei na casa de F5, F toma G5, rei toma G5 e agora a gente tenta ativar o rei pelas casas claras, só que na partida o Faustino Ouro tomou o peão e nessa posição, se o Magnus Carlsen tomar na casa de G5, não temos como, né, no longo prazo, defender a infiltração de rei. Você pode jogar rei em E2, vem rei F4 ameaçando o peão, se você for defender esse peão, né, o rei do adversário vai infiltrar. E, na verdade, você não tem tanto como impedir, né? Você pode jogar um cavalo em D2 defendendo o peão, o bispo nunca pode tomar o cavalo porque senão o peão de A corre, mas aí rei G3, vai cair os peões por aqui, a posição fica, acredite ou não, empatada, né, com o melhor jogo. Na partida, Magnus Carlsen, depois de peão toma, jogou rei E5, e agora brancas estão completamente ganhas. Acredite ou não, as brancas vão ganhar por conta desse peão de G. Rei em E2, rei toma peão, cavalo em D2, já cobrimos, você nunca pode tomar o cavalo sem que o peão de A corra. Então, rei F4, mas agora, por conta desse tempo, cavalo em F3 defende o peão de G, ameaça o peão de H, rei em G3 joga o Magnus indo atrás dos peões, mas cavalo em E5 e o peão vai passar. Rei toma peão, cavalo por F7, não dá mais para parar o peão de G, é impossível. Rei por H3, G6, bispo em C3 joga o Magnus tentando jogar o peão cheque aqui, sacrificando o peão para colocar o bispo na diagonal correta, mas rei em D3 não deixa que essa ideia seja realizada. Rei G2, G7, H3, G8 dama e nessa posição Magnus Carlsen abandona a partida e o prodígio Faustino Ouro vence Magnus numa partidinha de bullet bem bacana, né? No geral, o Faustino venceu 3 partidas do match, o Magnus venceu 2, mas essa daqui foi a que eu achei mais bonita, mais legal. Quis trazer para vocês, especialmente, né, didática naquele momento da estrutura de peões, quando o Magnus avançou a A4, eu achei basicamente uma aula de como jogar a estrutura. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.